Um homem foi eletrocutado quando tentava consertar o telhado de um mercadinho lá no município de Junqueiro, no Agreste. Além do choque, ele teve queimaduras em mais de 90% do corpo. O Alan Garcia vai voltar ao vivo com a gente agora para trazer mais informações sobre esse acidente de trabalho e também atualizar para a gente, né, Alan, o estado de saúde desse trabalhador. É com você. Oi, Beatriz. Olha, aconteceu hoje de manhã, um jovem de 26 anos, ele foi trabalhar. Foi fazer reparos na fiação de um mercadinho na cidade de Junqueiro. Só que, por algum motivo, que ainda vai ser investigado, ele levou um choque. E desse choque, ele ficou com 90% do corpo queimado. O SAMU foi quem tentou salvar este jovem. Passou a seguinte informação, de que recebeu esse chamado, foi lá socorrer esse trabalhador, conseguiu colocá-lo dentro da ambulância e levar para o Hospital do Agreste, em Arapiraca. Mas o jovem de 26 anos não resistiu. Afinal de contas, 90% do corpo queimado por causa do choque. O Corpo de Bombeiros também foi chamado por causa do incêndio. Disse que quando chegou lá, os funcionários desse mercadinho já tinham conseguido controlar as chamas. Por se tratar de um caso ali, pelo menos aparenta ser, né, uma questão trabalhista, o rapaz estava trabalhando, consertando a fiação do mercadinho e levou o choque e infelizmente morreu. O Ministério Público do Trabalho vai investigar essa história. Nós tentamos, nesse ao vivo que eu estou fazendo agora, entrevistar algum representante do Ministério Público do Trabalho daqui de Alagoas, para a gente entender como essa investigação vai acontecer, o que as primeiras informações já apresentam, mas infelizmente não conseguimos ter aqui um representante do Ministério Público do Trabalho. Porém, o MPT enviou uma nota para a gente dando alguns detalhes, né? O Ministério Público do Trabalho disse que vai investigar as circunstâncias do acidente que vitimou o trabalhador hoje, terça-feira, após essa descarga elétrica em um supermercado no município de Junqueiro. O MPT, Ministério Público do Trabalho, protocolou a denúncia do acidente de trabalho a partir de notícia veiculada pela imprensa. Disse ainda que a denúncia será distribuída a um dos procuradores do Ministério Público do Trabalho, que dará andamento às investigações. O objetivo do Ministério Público do Trabalho é identificar irregularidades que possam ter contribuído com o acidente e apurar possíveis responsabilidades. Então, claro, teremos um tempo, então, para essa investigação, saber o que causou o choque e que veio aí, então, com a morte desse jovem de 26 anos. Fica aqui o alerta, né, Beatriz, de cuidado, for mexer com fiação, não sabemos se estava exposto, se estava chovendo na hora. Hoje em Maceió choveu bastante, então mexer com fiação, com energia elétrica, é sempre importante ter muito cuidado. Mas, claro, o Ministério Público vai investigar se foi apenas um incidente, um descuido ou se tem algum problema por trás de tudo isso. Vamos aguardar a informação do Ministério Público do Trabalho e, claro, traremos aqui aos nossos telespectadores. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Alan Garcia, pelas suas informações e até daqui a pouco. Bom, só corrigindo aqui uma informação, na realidade esse trabalhador, que de acordo com o portal TNH1 tem 26 anos, ele não faleceu. Apesar desse grave acidente que deixou a pessoa com 90% do corpo queimado, ele está na UTI do Hospital Geral do Agreste, tentando sobreviver, né, a essa grave queimadura. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, uma data que foi instituída pela Sociedade Brasileira de Queimaduras para a gente lembrar dessa data e ter mais cuidado na nossa casa, em atividades domésticas, já que a maioria dos acidentes com queimaduras acontece dentro de casa, cerca de 70%. Nesse caso aí, foi um acidente de trabalho. Veja, o trabalhador estava no teto de um mercadinho lá em Junqueiro, fazendo um reparo, quando teve um princípio de incêndio. Veja quantas causas, né, envolvidas no estabelecimento. Desse princípio de incêndio, ele acabou recebendo aí uma descarga elétrica tamanha que ficou com 90% do corpo queimado. Então, a gente realmente, pela fatalidade, né, pela gravidade, a gente imagina que ele já não teria resistido, mas ele sim foi socorrido com vida por uma unidade de suporte avançado do SAMU, levado para o hospital de emergência, né, do Agreste, onde está tentando sobreviver. A gente, inclusive, tem uma resposta sobre esse assunto, porque até o Ministério Público do Trabalho
prestou atenção no caso, né, para saber de que forma essa manutenção estava sendo feita, para saber se há responsabilidade do proprietário do mercadinho em ter permitido o acesso do trabalhador naquela região, né, do telhado sem o devido equipamento. O que foi que aconteceu, né? A gente também procurou a Equatorial, viu? E a Equatorial Alagoas lamenta o fato ocorrido e reforça que qualquer serviço de construção ou reforma deve ser executado com a distância mínima de 3 metros da rede elétrica. Além disso, só é permitida a intervenção na rede elétrica por profissionais que estiverem a serviço da distribuidora, com o uso de todos os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, EPCs. A foto é bem forte, né, do rapaz com o corpo todo queimado. Uma imagem que a gente não vai trazer para vocês aqui no Cidade, porque não tem necessidade. Mas dava para ver a aproximação dele, inclusive ali da rede, né, de alta tensão. Mas, enfim, não vamos nos precipitar para saber em que rede exatamente ele encostou para ter recebido essa descarga, ou se foi por indução. Tudo isso está sendo investigado, mas é um acidente grave que marca, inclusive, esse 6 de junho, que é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras em todo o Brasil.